Bom, pessoal, dando sequência ao nosso estudo da aplicação da pena, agora na parte da dosimetria da pena privativa de liberdade, vamos falar da terceira fase, que é a aplicação, onde é feita a aplicação das causas de diminuição de pena, que também são chamadas de minorantes, e das causas de aumento de pena, que também são chamadas de majorantes. Começando, né, a tratar com vocês o que é que seriam essas majorantes e essas minorantes, primeira coisa que vocês devem ter em mente é que são circunstâncias obrigatórias ou facultativas, né, de diminuição, algumas são obrigatórias, algumas são facultativas, de diminuição ou de aumento de pena, e elas podem estar previstas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal e também na legislação especial ou extravagante, né? As causas de diminuição e de aumento de pena, elas podem ser genéricas, que são aquelas que estão previstas na parte geral do Código Penal, que são aplicáveis a uma generalidade de crimes, e as específicas, que são contidas na parte especial do Código Penal ou na legislação especial, que são de aplicação restrita a determinados delitos, ok? Aqueles delitos previstos naquela legislação extravagante ou ao delito previsto, se for na parte especial, ao delito previsto naquele artigo que prevê também essa minorante ou essa majorante. Eu vou trazer exemplos para vocês, certo? De algumas que se situam, causas de aumento de pena, que se situam na parte geral, eu coloquei como exemplos os artigos 70, 71 e 73, e na parte especial, coloquei como exemplos o parágrafo 1º do artigo 155, o parágrafo 2º do 157, e vários outros que vocês podem ler aí. Coloquei também alguns exemplos de majorantes em leis especiais, como no caso da lei de lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais, que está lá no parágrafo 4º do artigo 1º dessa lei, e também na lei de drogas, lá no artigo 40, por exemplo, tem várias causas de aumento de pena. Coloquei também alguns exemplos de causas de diminuição de pena, que estão previstas na parte geral, como, por exemplo, o artigo 16, o artigo 21, caput, parte final, o parágrafo 2º do artigo 24, o parágrafo único do 26, dentre outros, tá? E também coloquei exemplos de minorantes previstas na parte especial, como o parágrafo 1º do artigo 121, o parágrafo 2º do artigo 155, tá? E também exemplos de minorantes na legislação extravagante, como nos crimes contra o sistema financeiro nacional, a Lei 7.492 de 86 prevê uma minorante no parágrafo 2º do artigo 25, a Lei de Drogas também prevê uma minorante, parágrafo 4º do artigo 33, certo? Coloquei também porque elas podem ter quantidade fixa, tanto as majorantes quanto as minorantes, elas podem vir em quantidade fixa, como, por exemplo, diminui-se a pena de 1/3, ou quantidade variável, por exemplo, diminui-se a pena de 1/3 até 2/3, né? Da mesma forma que as causas de diminuição de pena podem vir em quantidade fixa e variável, as causas de aumento de pena também. Coloquei também, né, esse mesmo exemplo para vocês. Aumenta-se a pena de 1/3, pode ser variável, de 1/6 a 2/3, por exemplo. E elas são aplicadas na terceira fase da dosimetria, ou seja, depois que o juiz já tem considerado as agravantes e as atenuantes, ok? Não é aplicado sobre a pena base, não é aplicado na primeira fase da dosimetria da pena, não é aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, é aplicado na terceira fase da dosimetria da pena. E ao contrário das circunstâncias judiciais, né, do artigo 59, das atenuantes e das agravantes, que nós já conversamos sobre elas,
As minorantes e as majorantes, elas podem trazer a pena abaixo do mínimo legal ou levá-la acima do mínimo legal combinado. Aqui não se aplica aquela teoria das margens. Aqui, o juiz, o magistrado, considerando as majorantes e as minorantes, ele pode elevar a pena acima do máximo previsto em abstrato e também diminuir além do mínimo legal previsto, ok? E eu coloquei um quadro para fixar para vocês, um esquema, melhor dizendo, que nós temos as circunstâncias judiciais do artigo 59, temos também as circunstâncias legais. Das circunstâncias legais genéricas, ou seja, aquelas que estão previstas na parte geral do Código Penal, nós temos as atenuantes e as agravantes, que nós já falamos sobre elas, e temos as causas de aumento e diminuição de pena, que eu coloquei também alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos também as circunstâncias legais específicas, que estão previstas na parte especial, por exemplo, mas também podem estar previstas na legislação especial, como eu já falei. E nós temos, dentre essas, as qualificadoras, e que vocês já sabem, já conhecem, né? Temos as qualificadoras, temos também as privilegiadoras. E temos as causas de aumento e diminuição de pena, tá? Coloquei também exemplos para vocês. Só para recordar e fixar, dosimetria da pena no critério trifásico, né, que se aplica à pena privativa de liberdade. Na primeira fase, o juiz ele vai considerar as circunstâncias judiciais na fixação da pena base. E na segunda fase, as atenuantes e as agravantes. Lembrando que nessa primeira e nessa segunda fase, o juiz não pode elevar a pena acima do máximo previsto no tipo penal, nem diminuí-la abaixo do mínimo legal. Deve ser respeitada a teoria das margens. Já na terceira fase, onde o juiz vai considerar as causas de aumento e de diminuição de pena, o juiz pode sim elevar ou diminuir a pena além dos limites previstos naquele tipo penal. Bom, sobre as majorantes e minorantes ainda, é importante colocar para vocês o que diz o parágrafo único do artigo 58 do Código Penal, que ele diz que no concurso, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, então, olha, eu vou grifar aqui. Vou dar um jeito aqui de grifar. Tela, opções de seta. Não, tela. Não consigo. Não lembro mais onde é que eu posso. Lembrei aqui. No concurso de causas de aumento e diminuição de pena previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Bom, desse dispositivo, dessa leitura, a gente pode extrair algumas conclusões. Primeira delas, se existirem duas ou mais causas de aumento de pena, ou duas ou mais causas de diminuição previstas na parte geral, ambas deverão ser aplicadas desde que sejam obrigatórias. Professora, me dá um exemplo. Uma causa de diminuição de pena obrigatória é a da tentativa, lá do artigo 14, parágrafo único. Outro exemplo, semi-imputabilidade, está lá no artigo 26, parágrafo único, né? Causas de diminuição de pena, elas são obrigatórias, então devem ser aplicadas se estiverem previstas na parte geral e sejam circunstâncias, né, obrigatórias. Se tiver mais de uma causa de aumento ou mais de uma causa de diminuição de pena prevista na parte geral, todas deverão ser aplicadas desde que sejam obrigatórias. Certo? Outra coisa que a gente conclui dessa leitura do artigo 68, parágrafo único, é que se existirem duas
ou mais causas de aumento de pena, 2 ou mais causas de diminuição de pena previstas na parte especial, e aí também serve na legislação especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, ok? Ainda que sejam obrigatórias. E aí vai prevalecer qual, professora? Vai prevalecer aquela que mais aumente ou aquela que mais diminua, tá? É uma faculdade judicial. Por exemplo, o crime de incêndio, ele está tipificado no 250 caput do Código Penal. Quando presentes 2 ou mais causas de aumento previstas nos incisos 1 e 2 lá do parágrafo 1º, o juiz pode limitar-se a uma delas. Ele deve escolher aquela que que proporcione um maior aumento, ou se for o caso de diminuição, aquela que proporcione maior diminuição. Então, se a causa de aumento ou a causa de diminuição de pena está prevista na parte especial e tem mais de uma causa de aumento e mais de uma causa de diminuição de pena prevista, o juiz ele pode, aí é faculdade do juiz, limitar-se a um só aumento, ou, se for o caso de hipótese de diminuição de pena, ele pode se limitar a uma só diminuição, desde que obrigatórias ele deve escolher aquela que mais aumente ou a que mais diminua, ok? Nada impede que o juiz aplique todas as causas de aumento e todas as causas de diminuição de pena, ok? Professora, se o juiz se limitar a um só aumento, a uma só diminuição, e as outras, as remanescentes, elas poderão ser utilizadas como agravantes genéricas, se forem previstas na lei, né, no artigo 61 e 62, ou, se não estiverem previstas lá, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, ok? As restantes, professores, se forem causas de diminuição de pena e o juiz utilizar apenas uma delas, a outra ou as outras remanescentes vão funcionar como atenuantes genéricas nominadas no artigo 65 ou inominadas, que nós já vimos lá no artigo 66, ok? Outra coisa que a gente conclui da leitura é que se existirem uma causa de aumento de pena e uma causa de diminuição de pena simultaneamente, ambas deverão ser aplicadas desde que obrigatórias. Então, em primeiro lugar, o magistrado aplica a causa de aumento de pena e depois ele aplica a causa ou as causas de diminuição de pena, ok? Beleza? Por exemplo, concurso formal lá do artigo 70, semi-imputabilidade, que é uma causa de diminuição de pena, ok? O juiz não pode, na sentença, compensar uma com a outra. Ele deve aplicar uma causa de diminuição de pena e depois primeiro deve aplicar a causa de aumento de pena e depois a causa de diminuição de pena. E, por fim, uma quarta conclusão que a gente pode chegar da leitura desse parágrafo único do artigo 68 é que, se existirem ao mesmo tempo 2 causas de aumento de pena ou então 2 causas de diminuição de pena previstas na parte geral e outra na parte especial ou na legislação especial, todas elas deverão ser aplicadas, tá? É uma questão lógica intrínseca à estrutura do tipo penal. Então, incidem primeiro as causas de aumento e depois a de diminuição de pena da parte especial ou da legislação penal especial, né? E, posteriormente, as majorantes ou minorantes da parte geral. Eu trouxe um quadro para facilitar a compreensão aqui, certo? Então, se eu tenho concurso entre causas de aumento de pena e elas são da parte geral, o juiz vai aplicar
os dois aumentos. É uma hipótese raríssima, tá? Isso não é muito cobrado, isso aqui não é algo que eu vá cobrar de vocês ao pé da letra, mas é importante que vocês saibam, tenham conhecimento disso. Então, se temos mais de uma causa de aumento de pena e elas estão previstas na parte geral, o juiz vai aplicar os dois aumentos. Bom, se nós temos ambas as causas de aumento de pena na parte especial, o juiz pode aplicar a causa que mais aumente. Aplica só uma delas, tá? E se uma causa de aumento de pena está na parte geral e a outra está na parte especial, o juiz vai aplicar as duas. Primeiro aplica a que está na parte especial e depois aplica a que está na parte geral. Se nós tivermos o concurso entre causas de diminuição e ambas estiverem na parte geral, o juiz deve aplicar as duas diminuições. Se essas causas de diminuição estiverem previstas na parte especial, o juiz pode aplicar apenas aquela que mais diminua. E se tiver uma na parte geral e outra na parte especial, o juiz deve aplicar as duas, ok? Eu espero que vocês possam pausar o que eu falei, fazer as anotações de vocês, voltar, assistir novamente e qualquer dúvida, eu estou à disposição, ok? Vou passar exercícios para que vocês treinem e verifiquem o aprendizado em relação a esse assunto, ok?